Oi, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Sabidão da Semana. Hoje o nosso quadro está muito chique e também um pouquinho perigoso, principalmente para vocês que gostam aí de se automedicar, de tomar um remedinho sem uma orientação médica. Nós vamos falar hoje com a Thaline. Thaline, isso mesmo, né, amiga? Isso. Ela é especialista em doenças infecciosas, farmacêutica, bioquímica e microbiologista. Além disso, também ela é professora universitária. Gente, ela é 1001 funções, não é mesmo, amiga? Seja bem-vinda ao nosso Sabidão da Semana. Se apresente para as pessoas que estão assistindo você agora. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falando de saúde, falando de educação. Para mim é um privilégio, é o que eu nasci para fazer. Eu amo ser professora e principalmente falar aí de prevenção de doenças, medicamentos e tudo mais. É isso aí, estamos aqui para o que der e vier. É isso aí, mais que pronta, né, amiga? Mais Sempre. que pronta. Olha, separamos algumas perguntinhas aqui, um tanto quanto polêmicas, tá bom? Então, nós vamos dividir o nosso quadro em blocos, tá bom? Primeiro bloco é o perigo do remedinho do dia a dia. É o que eu comecei falando com vocês exatamente isso. Porque o brasileiro, ele adora guardar um remedinho em casa, né? Tem gente que tem uma gaveta recheada de remédio para cólica, febre, dor de cabeça, enfim, para tudo. O que você acha disso? Você tem também uma farmacinha em casa? Duas perguntas. Obviamente que eu também tenho uma farmácia em casa, afinal lá em casa são 2 farmacêuticos, né? Mas isso realmente é um problema. Por quê? Porque o que dá certo para mim não dá certo para você, por várias questões. E aí, usando o seu exemplo dos medicamentos para febre, para dor, para cólica, por exemplo, ou para gripe, são medicamentos que, no geral, na sua composição, eles contêm anti-inflamatórios. E os anti-inflamatórios, o principal problema deles é dar problemas estomacais. Então, não são todos eles, mas a maioria trazem problemas de gastrite e disfunções gastrointestinais. Além disso, também, eles têm problemas de diminuir a coagulação sanguínea. Então, se você está com suspeita de dengue, se você usa um medicamento anticoagulante, que é muito comum para pessoas com doenças cardiovasculares, para pessoas com problemas de trombose. Então, são medicamentos que não podem ser tomados juntos, porque você aumenta a chance e a incidência de acidente vascular hemorrágico, e entre outros problemas além de gastrite, como eu falei, e de perda sanguínea. E aí são vários os exemplos, né? Então, tem medicamentos que não podem ser utilizados para pessoas que têm problema em tireoide, não pode ser utilizado para criança, ou são específicos para mulheres ou para homens. Então, o ideal é que você use o medicamento para a indicação que foi dada para você. Não tem problema a gente compartilhar um medicamento, mas que seja o mesmo que em outro momento já foi indicado para você. Você acabou de falar diferente para homem e para mulher. Tem essa diferença? Sim, tem medicamentos que concentrações são específicas para homens, tem concentrações para mulheres e tem medicamentos que são só para homens. Por exemplo, o Viagra. Realmente não tem jeito. Então, no caso, o medicamento para homem é um pouquinho mais forte? Não tem nada a ver? Não é isso. Não né? é isso. Uhum. É a questão da disponibilidade Hormônio, né? e a necessidade de efeito. Então, são medicamentos que são feitos para o organismo masculino devido ao seu metabolismo, a questão hormonal. É um exemplo, um ótimo exemplo. E para mulheres, outros. Não que, por exemplo, o Atroveran, todo mundo acha que é um medicamento para mulher. Não é. Ele tem uma pegada da propaganda de cólica, por exemplo, mas ele é um medicamento que pode ser utilizado por homens para enxaqueca, por exemplo. Ou cólicas intestinais. Não é para mulheres, mas existem medicamentos específicos para mulheres e outros para homens. Eu já tive paciente que estava se sentindo bem com um medicamento, uma vitamina que o médico tinha prescrito, e aí chegou na farmácia onde eu trabalhava, que era no postinho na ocasião, e falou assim: eu queria muito um medicamento que o médico prescreveu para mim no mês passado, fez tão bem para mim que eu dei pro meu marido, para minha filha. Daí eu falei: meu Deus, o que será, né? Tu tens aí ou o nome para eu pesquisar? Ela falou: tem que ter aqui a cartelinha. Era um contraceptivo hormonal. Aí ela falou: meu marido tão calminho. Meu claro, Deus. eu devia estar falando fino já. Isso que ele vai ficar com... Se falar, amor, sabe o que eu tomei? Eu tomei o anticonceptivo. Vai lá na farmácia comprar. A vantagem é que o pessoal vai achar que é pra mulher dele, né? Ele não vai ter a vergonha de
se fosse comprar um Viagra, por exemplo, né? Porque tem Exatamente. muitos homens que têm vergonha de comprar Viagra, né? Aí fala que é pro primo, pro amigo. Gente, outra coisa também. E tem gente que tem mania de indicar remédio para os outros também. Toma esse remédio aqui que eu melhorei, vai ser bom para você também. É diferente se eu tomar um remédio e te indicar o remédio, vai fazer tão bem para mim quanto fez para você? Tem muitos problemas e consequências nisso. Mas antes eu queria fazer só um adendo, se me permite. Conceituar medicamento e remédio. Isso mesmo. Duas coisas diferentes. Quando a gente fala de medicamento, a gente está falando de um produto industrializado. Aquilo que é feito com dose, composição e indicação conhecida, certo? Sim. Um exemplo, aspirina, certo? Medicamento para dor de cabeça, uma dipirona, são medicamentos. Remédios. Remédios é qualquer coisa, um abraço, uma água com açúcar, um chá, inclusive um medicamento, que possa ser usado para alguma finalidade, terapêutica ou não. Então, compartilhar remédios, depende, né? Que tipo de remédio? Um abraço? Legal. Agora, um remédio, nesse caso, seja uma substância química, só vale quando aquele medicamento, de alguma vez, já foi tomado por você. Ou já teve prescrição. Porque, como eu disse para você anteriormente, então os medicamentos eles têm sérios efeitos colaterais. Isso vale para todos os medicamentos, para todas as pessoas. Então, o risco de tomar um medicamento sem prescrição é muito grave. E sabe o que é o pior de tudo? Que eu gostaria de falar? Que as pessoas não sabem que aquilo que ela está sentindo é um efeito adverso ou colateral do medicamento. No Brasil, 40% das intoxicações que vão para o hospital são por medicamentos e remédios. A pessoa toma achando que vai fazer bem, mas aí ele faz o efeito contrário. Só que ela vai para o hospital e ela não sabe que aquilo que ela está sentindo é por causa conta do medicamento ou por não ação do medicamento. Entendeu? Então, as pessoas não sabem, porque você não tem conhecimento daquilo ali, então a causalidade, até para você atrelar a casualidade, tipo assim, você não vai dizer, esse efeito, essa dor de barriga, ou essa dor de cabeça, ou essa tontura, ou essa indisposição é por conta de um medicamento. Você vai atrelar o que você estava outra hora sentindo. Um problema que você já estava sentindo, né? Que você criou o outro. Então o que acontece? Você vai tomar um medicamento, fez mal, você vai para o hospital achando que o problema estava no que você já estava sentindo, mas na verdade tá porque você tomou o medicamento errado, digamos assim? Errado, dose. A gente tem as principais intoxicações são medicamentos errados, dose errada, hora errada. Então, como eu falei, no Brasil, 40% de 100, 40% a 50%. A gente não vê isso porque a gente não está no ambiente hospitalar. Sim. Mas se você ir lá, então você imagina que de todas as intoxicações são por medicamentos. Isso é muito grave. Ou porque a pessoa esqueceu e tomou dobrado, ou porque a pessoa pegou emprestado, ou porque tomou a dose menor ou dose maior, não quer dizer que não vai ter efeito colateral. Ou alguém falou assim, não, eu tomei duas gotinhas, pra mim foi bom, então toma também, porque às vezes pra você também faz o mesmo efeito. Nos Estados Unidos, por exemplo, lá eles não dificilmente eles conseguem comprar remédio na farmácia, né? Tem que ter... A maioria tem que ter prescrição. Tem que ser prescrição médica, retenção, né? A gente chama de retenção. No Brasil, quase todos os medicamentos têm que ter receita, mas não tem retenção. Se não tem retenção, compra-se sem receita. A questão do Viagra. Se a mulher for comprar o Viagra na farmácia, por exemplo, porque é medicamento para homem, para mulher tem o mesmo efeito? Tem efeito semelhante, mas não no órgão genital. Vou voltar só um pouquinho na história. O Viagra, isso é de conhecimento, acredito que público, ele foi inicialmente testado e elaborado, produzido como um cardiotônico. O que é um cardiotônico? Um medicamento para melhorar a circulação de pessoas que, por alguma forma, têm insuficiência cardiovascular. Então, ele aumenta a vascularização, né? E tudo mais. E aí, durante os testes, já estava em fase avançada já tinham pessoas utilizando. Eu não lembro ao certo se era fase 3 ou fase 2 dos testes clínicos, já tinham acontecido os testes já pré-clínicos. E aí, os pacientes começaram a relatar, eu estou sentindo algo diferente. Sobre uma brincadeira gostosa. Estou sentindo algo interessante. E aí eles começaram a relatar isso. Isso é um estudo multicêntrico em vários locais do mundo. Quando o paciente volta, né, para descrever como que foi o medicamento, e aí várias pessoas descreveram que tiveram, então, um aumento da circulação, da vascularização peniana. E aí eles começaram a juntar os resultados e perceberam que isso estava mais intenso do que o efeito cardiotônico. E que ele era de um efeito não tão sistêmico, embora ainda seja um efeito sistêmico, pode acontecer aí
um infarto durante um uso excessivo da substância. É porque, né, tá bombeando, uma hora, O cara vai morrer feliz, mas pode morrer. né? Então, mas o efeito genital é mais interessante. Para homens, para as mulheres, ele não tem um efeito localizado de estimular o clítoris. Não tem. Mas ele tem um efeito de estimulação cardiotônica igual. Então, existem muitos atletas que utilizam o de 5 miligramas, por exemplo, como um medicamento, uma substância para deixar mais, assim, estimulado. Tipo ginkgo biloba, para deixar Mais você mais animado, acordado. né? Mais animado. Mais disposto. Exposto. Mas... mas não sexualmente ativa. Para a mulher, ele... Claro que, se você considerar que você precisa de disposição física para ter o ato sexual, porque, embora às vezes Sim. tipo, não, que canseira, Aí né? você vai tomar. Então, ele vai ter um efeito geral, mas localizado não. É porque isso, na verdade, é um tabu, né, gente? Sim. Tanto o Viagra, a Tadalafila também, tem homem Isso. que morre de vergonha de comprar em farmácia, né? Mesmo que... Quem precisa morre de vergonha, porque quem não precisa compra de Exatamente. batelada. Porque a pessoa já vincula, né, o Tadalafila, o Viagra, ao estimulante sexual, A igual você impotência. falou. É. Então, não é só para isso, né? Não. Tem outras funções também. Tem. Tá vendo, gente? Então, vocês não precisam ficar com vergonha de comprar Tadalafila e Viagra, não. Porque Só quem dizer tem... que é pro coração. É pro coração, gente. Tô precisando tomar um negócio pro coração. E conta pra gente a história que você tava falando, inclusive, da sua paciente que foi comprar o anticoncepcional na farmácia. Então, aí ela relatou que tinha feito muito bem para ela, obviamente, ela estava fazendo reposição hormonal, e para as mulheres a questão dos hormônios ele é muito mais perceptível, algo Sim. muito palpável, porque durante um mês, cada semana você tá diferente, então... Montanha, né? então você fazer a reposição hormonal e deixar essa montanha normal é mais confortável. E aí ela se sentiu bem e falou, ela não tinha conhecimento nenhum, como a maioria das pessoas não tem, de medicamento. Vou dar pro meu marido e pra minha filha, uma criança que Vai tinha nem 5 saber. anos. Todo mundo vai se sentir bem igual eu. Pra criança isso é horrível, porque se for um menino, você impede a formação dos hormônios sexuais secundários, pode diminuir o tamanho do pênis, desenvolvimento ósseo, muscular, cognitivo, certo? Características femininas acentuadas. E para o homem, isso também vai acontecer ao longo de um período. Mas, inicialmente, o que a pessoa vai sentir de imediato é uma indisposição sexual. Ela sentiu, ela relatou que o marido estava mais calminho, assim. E ela achou ótimo aquilo. Tá tranquilinho demais, tranquilinho Aí eu demais. falei pra ela, você quer? Daqui a pouco você vai ter uma amiga em casa. E não é isso que ela tava querendo, não, né, E aí gente? fiz o meu papel de farmacêutica, obviamente. Depois comuniquei os enfermeiros, o médico. E a gente propôs um novo protocolo de, na hora de dispensar o medicamento, esclarecer muito claramente. Esse medicamento é para você. Sim. Nessa dose, não para sua filha, nem para seu marido, nem para sua avó, nem para sua vizinha, nem para o cachorro, tá? Nem pro Porque cachorro também, a principal intoxicação de animais, não é só cachorro, mas de pets, são por medicamentos. Medicamento Voltando também? a falar, sim. Já tive um aluno que, inclusive, fez um trabalho de conclusão de curso, que eu trabalho com isso também, no hospital veterinário, e a gente detectou que as principais intoxicações de animais, não só de pequeno porte, de médio e de grande também, eram por medicamentos. Por pirona, esses remédios Todos assim? os tipos possíveis. O cara acha bom, vou dar pro meu cachorro. É, porque já falaram pra mim mesmo, tipo, esses dias eu levei a minha cachorrinha pra tomar vacina, ela falou, se ela tiver com dor, dá de pirona. Não, e a de pirona pode, tudo bem. A de Só que pirona já tem outros pode. animais que não podem usar. Então não são todos também, né? É. E aí, na questão ainda dos medicamentos, a pessoa que toma, esquece lá, o remédio tá lá 2 anos no guarda-roupa, tô com uma dorzinha, remédio não estraga, vou tomar. Isso é um problema muito sério. 2 coisas. Primeiro que o medicamento, que é um produto industrializado, a partir do momento que ele é aberto, se for líquido, por exemplo, gotas, xaropes, ele já perde 1/3 da validade no momento de abrir. Se for questão dos xaropes, todos aqueles que tem, tipo, para criança, para febre, Morango, gosto, né? que são xaropinhos para febre, tosse, anti-inflamatórios, que são a base daquela solução cremosa de açúcar, Sim. ele perde a validade com 2 semanas. Então, aquele antibiótico que fez muito bem, que é uma suspensão, o paracetamol, o ibuprofeno, Aí para um tempinho, já não depois tem volta mais a dar, efeito. já não O resolve. que acontece com o tempo? Né, depois de aberto, mesmo ainda dentro do prazo da validade. A partir do momento que você entra em contato com o ar,
você já começa a interferir na estabilidade química dessas substâncias. Então, os conservantes, eles são... Tem várias funções. Ali dentro de um medicamento, você tem o princípio ativo, que é aquele que faz o efeito, e você tem o que a gente chama de coadjuvantes, que são substâncias que vão impedir que exista uma contaminação microbiana e vão permitir que exista uma estabilidade química. A partir do momento que esse conservante perde a sua validade, os produtos podem se misturar e formar a partir dali um novo produto, geralmente tóxico. Aí Ou faz simplesmente mal não tem efeito, exatamente. Então, você pode ter um medicamento que possa se tornar algo tóxico ou um medicamento inerte, sem função nenhuma. E aí você fica dobrando a dose, dobrando Pra fazer efeito, né? O quadro clínico piora, que é o que acontece muito com as crianças, não melhora a febre, mas você vai ver, o medicamento é desde quando a criança nasceu. Nossa Aí Senhora. vai para o hospital, às vezes numa situação clínica já mais preocupante, que demora mais para conseguir reverter o quadro, ou quando não consegue. Ou seja, o medicamento vencido, né? E o local também. Ótima o pergunta. local também, para guardar o medicamento, faz toda a diferença, né? A gente não pode guardar em locais úmidos, então longe de banheiro e de cozinha, e perto de geladeira ou micro-ondas, que são locais que emitem radiação. E a radiação, como tal, modifica as moléculas também, causando toda a mesma situação da perda do efeito por conta da validade. Entendi. Então, o local para armazenar medicamentos seria sempre em locais longe de iluminação, tá? Numa caixinha fechada. Você compra aí nessas lojinhas do R$20, né? Sim. Uma caixinha fechada, dentro do guarda-roupa, na sala. Então, geralmente longe de iluminação, longe de muita umidade e de radiação. Certo? Então, geladeira, micro-ondas, banheiro de jeito nenhum. Não, que é o tem local gente que tem mania de colocar debaixo lá da pia, né? Tem um armário e coloca lá debaixo. Então, também não é bom, né? Isso sempre aparece nos filmes, pode reparar, nos americanos. Eles abrem lá, fica lá a escova de dente, creme dental e os medicamentos. Porque já toma tudo e vai dormir. Já tá errado. lá, né? Então, a gavetinha ali, o criado mudo, é um lugar perfeito. Guarda-roupa, na sala. Então, ó, gente, já anotem isso aí, tá bom? Agora vamos para o bloco 2, que é quando o remédio vira vilão. Muito importante também. Você vai me explicar por que tem remédio. Agora, isso aqui é legal. Por que tem remédio que ajuda você? Eu tô com a dor no estômago, vou tomar, por exemplo. Tomei, né, dor de cabeça, tomei o remédio para dor de cabeça, doeu o estômago, ou vice-versa. Por que acontece isso? Vamos lá. Então, tem vários exemplos interessantes, mas eu vou começar explicando o porquê e depois vou simplificar. Tá. Quando um medicamento ele precisa agir no nosso corpo, o medicamento pensa que ele é uma chave para abrir uma fechadura. E a fechadura, ela vai estar em todas as células do nosso corpo. Alguns tecidos mais, alguns tecidos menos. Então, por exemplo, medicamentos para dor, os anti-inflamatórios. Então, você vai ter fechaduras em todas as células. Só que o efeito dessa fechadura em alguns órgãos não é tão interessante, como no caso do estômago. Então, os anti-inflamatórios, eles tendem a deixar, por duas formas, o estômago sensível à acidez. Ou por aumentar a acidez, ou por aumentar a motilidade intestinal. Então, você acaba tendo mais desconforto gastrointestinal. Mas o efeito analgésico funciona perfeitamente. Sim. Aí, o que faz? Aí, como que faz para decidir? Eu tomo, não tomo? Existem formas e vias farmacêuticas. Então, aquela pessoa que tem um diagnóstico já de gastrite, algo bastante estabelecido, fica sem comer, dói, toma leite, dói. Sim, eu uma tenho, pessoa inclusive. que não pode tomar quase nada oral. É um paciente perfeito para quê? Para medicamentos injetáveis, por exemplo, adesivos ou soluções dispersíveis. Aquele medicamento onde o estômago não vai trabalhar tanto, não comprimidos muito Ele não vai condensados. direto no estômago, né? Seria isso? Ele vai, um dispersível, por exemplo, ele vai diminuir o trabalho do estômago. O injetável já não passa pelo gastrointestinal. O injetável, ele vai direto do músculo para a corrente sanguínea e nas fechaduras, direto Então, no efeito. ele chega um pouquinho mais sensível, não chega igual se fosse um remédio oral, por exemplo. O remédio oral, ele tem que passar por todo o sistema gastrointestinal e somente lá no intestino ele é absorvido. Agora, uma piadinha interna que eu vejo muita gente falando.
como é que eu tomo um remédio, tô com dor de cabeça? Como é que o remédio sabe que é ali que tem que sarar, por exemplo? Porque eu já vi muito isso. Como? Como é que a pessoa... Como é que o sabe que remédio tô com unha sabe? encravada é pra unha encravada? Como? É a fechadura. Então, a ciência farmacêutica, a ciência médica, estuda quais fechaduras tem em cada tipo de célula. Então, para cefaleias, a gente utiliza medicamentos que agem num tipo de fechadura. E então, aquele tipo de dor, seja ela por desidratação, seja por sensibilidade à luz, seja ela por ciclo menstrual, aquela célula vai estar manifestando a dor do mesmo jeito. Então, a fechadura é tal. Então, eu vou usar. Só que é o seguinte: se eu tivesse com dor de cabeça e dor de barriga, ele vai agir nos dois locais. E em todos os outros locais que não está sentindo dor, Aham. mas tem a fechadura. Por isso que, por exemplo, medicamentos como Buscopan, Atroveran e semelhantes tiram a dor de cabeça, tiram a cólica, mas causam constipação intestinal. É porque você fica com problema pra ir no banheiro, né? Exatamente, por isso. Então, o efeito colateral é constipação. Então, imagina, uma pessoa que tem constipação, ele já não deveria tomar um medicamento muito parecido ou altas doses de um Buscopan. Eu teria que usar outra terapêutica. É por isso que a mulher, quando tá no período menstrual, ela também tem muito isso, né? Que fica um pouquinho, não consegue fazer um cocô, Que é por né? conta do E medicamento nada. que ela toma E é pra dor. Pra dor. Ah, tá vendo, gente? É vivendo e aprendendo. Isso aí eu não Sim. sabia, não. Aí a gente faz umas técnicas farmacêuticas. A gente usa uma dose de um Atroveran e uma dose de um anti-inflamatório. Que aí você oscila e você diminui a constipação intestinal. E também não agride tanto o estômago, porque o outro agride o estômago, o outro o intestino. Aí você diminui. Diminui. É muito interessante isso, tá? E sobre os antibióticos que o povo toma? Qualquer coisa, gripe, dor de garganta, qual que é o perigo disso? Respondendo essa aí, a questão anterior, que você falou ainda do medicamento vilão. Isso. Então, por exemplo, antibióticos, no geral, eles causam aumento do volume da motilidade gastrointestinal. Então, você toma um antibiótico, 2 dias depois, você tem diarreia e, geralmente, candidíase. Mulher tem muito isso. E ela não imagina, o que será que eu fiz? Por que eu tô com candidíase? Meu Deus, por que eu estou com diarreia? Ah, deve ser a calabresa que eu comi, né? Porque calabresa é forte. Tá As bom. pessoas sempre têm uma explicação que não tem nada a ver. Ou tem, às vezes, a ver, mas não é aquilo ali Sim. a causa. Então, os medicamentos, todos, eles não são a 7ª maravilha do mundo. Os medicamentos, eles têm uma ação muito interessante. Eu sou farmacêutica e eu sou fã de medicamentos. Mas eu sou fã do uso racional dos medicamentos. Com moderação, né? Com moderação e com inteligência. Se eu usar isso, vai me dar isso. Mas e se eu fizer dessa outra forma? Então, você usa vias diferentes, usa formas farmacêuticas diferentes. Então, você tem xaropes, tem comprimidos, tem cápsulas, mas você tem adesivos, você tem óvulos vaginais, você tem supositório, você tem colírios, Mulher, né? cremes, tudo isso. Então, que você usa com um efeito focado e diminuindo as ações colaterais dos É porque medicamentos. daí a pessoa tem essa mania. Tô com dor de cabeça, eu vou tomar um remédio, mas aí me deu dor de estômago, eu vou tomar outro remédio, me deu dor na minha unha, eu vou tomar outro. Aí Dá queda de cabelo, aí eu uso o outro pra queda de cabelo, que Isso. cai a unha. Porque a pessoa ela vai se automedicando e vai achando um monte de problema e vai se automedicando e aí fica sobrecarregado tudo, né? Verdade. Os antibióticos é minha especialidade, né? Eu sou doutora em doenças infecciosas, em diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas. Os antibióticos, eles foram, assim, o boom da ciência. Sim. Quando eles foram descobertos, uma pessoa morria por causa de uma infecção de garganta ou de uma unha encravada. Os antibióticos, quando foram inventados, foram descobertos em 1923, com Alex Fleming, até foi Prêmio Nobel da Medicina, mas foi disposto no mercado em 1940, 1943. Nessa época, a expectativa de vida não chegava a 40 anos, expectativa máxima de vida. Então, juntando os antibióticos com as técnicas de saneamento básico e de vacinas, a humanidade deu um boom na expectativa de vida. Hoje, aproximadamente 80 anos para mulheres e 78 para homens. Para variar, eles vivem menos, né? É. Entre todos os outros defeitos. Os homens vivem menos. Por que será, né? Tá. Tá bom. Se cuida menos. Se cuida menos. E aí, os antibióticos, então, eles vieram, eu diria, como uma dádiva divina, né? O cientista foi iluminado, foi uma descoberta por acaso, tá?
dos antibióticos. Então, são substâncias que eles conseguem controlar ou impedir o crescimento de bactérias. Ponto. Alguns de protozoários e deu, tá? Então, e tem os antifúngicos que também poderia colocar como antibióticos. Então, eles não agem sobre vírus, por exemplo. Não agem para dor. E as pessoas confundem todo dia anti-inflamatório com antibiótico. Não tem nada a ver. Então, um antibiótico, 2 anos depois que ele surgiu, em 1943, no mercado, em 1946, 45, 46, já tinha bactérias resistentes. Esse é o problema do antibiótico. Sim. Hoje, os antibióticos você só pode comprar se tiver receita, porque ela fica retida, mas isso não era sempre. Em 2010, se tornou obrigatória a retenção. Por quê? Porque para dor de garganta, a pessoa azitromicina. Pandemia, azitromicina. Uma coceira no chibio, azitromicina. Tudo azitromicina. E não é. A azitromicina é um antibiótico extremamente, eu diria, na minha opinião, como infectologista, Sim. eu diria que deveria ser proibido a venda na farmácia, porque ele tem um largo espectro. Ele mata bactérias boas, bactérias ruins e todos os outros tipos de bactérias possíveis. E aí, quando você cura uma infecção de garganta, intestinal, você está matando aquelas que ajudam lá no seu ouvido, nos seus olhos, nos órgãos genitais, no intestino, no estômago, aquelas que fazem parte da digestão, do estímulo ao sistema imunológico. Então, você está dando um tiro de 12 em algo que você poderia matar com uma 22. Me entende? Entendi. Então, você coloca mais efeitos colaterais maléficos do que acertar o alvo propriamente dito. Entendi. E aí, uma amoxicilina da vida, comparando aí para uma indicação, a amoxicilina você tem que usar mais vezes, mais dias, mais tempo, né? Mas ela tem muito menos efeito colateral do que uma azitromicina. Você falou da azitromicina, o nimesulida também, ele estava sendo proibido, não estava? A nimesulida, ele é um anti-inflamatório. Como o paracetamol, eles deveriam ser usados com retenção de receita, na minha opinião, também. Você fala, nossa, mas é o carro-chefe nas farmácias. Porque eu lá em casa, uma coisa que não falta é meu antialérgico, igual eu tava falando, e o nimesulida. Troca. Dor de garganta, eu tomo nimesulida na hora, automático. Mas tem que trocar. Primeiro que se tu... Assim, em consideração a efeito, ele é muito fraco. Um cetoprofeno, ibuprofeno é muito melhor do que a nimesulida. Segundo, nimesulida e paracetamol, eles são extremamente hepatotóxicos. Eles lesionam o fígado. Você estava falando de problema hepático. Ó, tá vendo? Tá vendo? Então, são 2 medicamentos, o paracetamol e a nimesulida, que com 3 dias... tomando direto, você já começa a ter lesão. Agora você imagina, 3 dias. Agora você imagina, toma 3 dias, na semana que vem, de novo, e de novo, e de novo. Junto com o seu álcool social. Final de semana. O seu álcool social. Com outras questões genéticas, porque a gente tem questões genéticas de hepatotoxicidade, tem micro-organismos, tem gente que tem hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite B, e não sabe. E eles são todos hepatotóxicos. Aí você junta tudo isso e a pessoa vai lá, tem que fazer um transplante hepático. Mas eu me cuido tanto, eu não tomo nada, não faço nada. Mas o medicamento que tá tomando lá 3 dias seguidos, faz o que com ele? Então, a nimesulida, eu sempre falo para as pessoas, gente, devia ser proibido a nimesulida lá em e casa paracetamol. não falta nimesulida. E tem gente que é viciada em paracetamol também, né? Mesma coisa de dipirona, né? Então tem que trocar, tá? Eu digo sempre para as pessoas, troca por outro medicamento. Tenta a dipirona, depois um outro anti-inflamatório. E aí tá esse problema de trocar medicamento, por exemplo. Aí a pessoa já fica com aquele com o psicológico assim, não, mas é só esse que faz efeito para mim. Eu, por exemplo, eu não trocava o nimesulida porque na minha cabeça era o único que pra minha garganta fazia efeito. Se eu tomasse outro assim, não funcionava. Esse é o problema. Daí, se a vizinha mandar tomar xixi de égua, você vai tomar. Se ela falar que, e o médico porque, gente, falar não. Não tem, tá vendo? Tem coisa que mais me incomoda do que dor de garganta. Aí, pra mim, a nimesulida eu tomei, tipo, sarou na hora. Não, mas experimenta, então, um cetoprofeno. E lá em casa eu indico pra todo mundo, pro Maicon, pra estar com dor de garganta, toma nimesulida. Agora nós vamos falar que a doutora também ensina, né? Como eu estava falando, professora universitária. Gente, que coisa chique, professora universitária. Eu acho isso muito chique. Além de cuidar da saúde das pessoas, né? A senhora também, a senhora não, né? Você, que a senhora, que vergonha, você também tá dando aula. Conta um pouquinho, né, sobre essa experiência, o trabalho na faculdade, porque os cursos novos estão chegando, né? É isso aí. Eu já dou aula desde 2010.
Nossa, já tem um tempinho. Já. Todo lugar que eu vou tem, professora, professora. Eu falo, gente, de que turma é essa? 2010, tudo bem. Então, eu já dou aula desde 2010, assim que eu saí do mestrado. Sempre foi algo que eu sonhei. Eu sou super falante, então comunicativa, embora tímida ao mesmo tempo. Sim. Eu adoro falar. E a docência, ela traz isso, porque eu gosto de falar várias vezes a mesma coisa, então eu tenho que repetir várias vezes a mesma coisa Então para as não pessoas tem entenderem. problema. Casou perfeito. Eu trabalho com a docência e com a pesquisa. Então, eu falo que eu sou professora, mas eu sou pesquisadora. Eu adoro descobrir novos medicamentos, novos antibióticos, substâncias, chás e qualquer outra substância que tenha aí efeito farmacológico interessante e que possa vir a ser um novo medicamento ou métodos de diagnóstico. Então, bactérias, fungos, micro-organismos, como eu posso descobrir, acelerar o processo de fazer diagnóstico deles e melhorar o tratamento e logo gastar menos dinheiro. Então, eu faço isso também. Há muito tempo já, desde 2004, eu faço pesquisa. Eu acho isso muito legal, mas o Brasil ainda precisa estimular mais. E na faculdade atualmente que eu trabalho, hoje, então, a gente está aí com um curso novo, a autorização do curso de medicina, com nota 5, máxima Nossa, no que INEP. legal, gente. Muito chique. Nossa estrutura é, com certeza, quem conhece pode falar, de outras instituições. Nossa estrutura física é a melhor. Política pedagógica também, então aquilo que a gente preparou para entregar para os nossos alunos, sem falar dos docentes e dos professores. O Centro Universitário Unifaema está trazendo aí o que tem de melhor na sociedade dos médicos e dos profissionais não médicos também, né? Porque cada um na sua expertise, Sim. montamos um grupo para entregar aí um curso de qualidade. Aquilo que a FAEMA já faz Sim. de bom, agora exportando para o ensino superior na medicina. Nossa estrutura, ela é formada por laboratórios, clínicas e hospitais que mimetizam toda uma realidade. Quando o aluno chegar para a vivência prática, ele já simulou em simuladores de alta sensibilidade e laboratórios altamente tecnológicos, tecnologia 3D, simuladores e tudo mais, para ter uma realidade assim bem, digamos assim, verídica. Então, e falando nisso, aliás, ele vai estar treinando em situações de simulação realística, mas ele já vai estar também na prática desde o primeiro semestre. Então, nós temos convênio com toda a rede pública e particular do Vale do Jamari, certo? Então, o nosso aluno ele vai estar bem preparado. E quem quiser dar uma passadinha para conhecer, consegue também, né? Isso, a gente tem o Instagram do curso, Unifaema, Medicina Unifaema, ou pode ligar para a instituição também, né? O 3536-6600 e só conversar lá comigo. Gente, eu acho muito legal essas coisas. E é muito importante, né? Vocês terem profissionais muito bem preparados, né? Nessa área. Eu acho que é muito legal. Porque hoje em dia, as pessoas, elas estão aprendendo muito com a internet, né? Aí você fala assim, eu perguntei pro chat GPT, ele me respondeu. O problema não é o que ele responde. O problema é o como você pergunta. Sim. Porque você vai falar assim, eu estou com uma dor. Ok, mas essa sua dor, você vai dizer que você acha que é estomacal e às vezes é cardíaca. Você acha que é cardíaca e às vezes é gases. Sim. Exemplo simples. Você acha que é músculo e às vezes é nervo. Você acha que às vezes é na cabeça e é no fundo do olho. Então, nada substitui um clínico. Nada substitui. Então, a inteligência artificial, os livros, a internet, elas podem te ajudar quando você faz a pergunta correta. E além disso, quando a gente se fala, não é só de saúde, mas em qualquer coisa, você tem que pesquisar em bibliografias indexadas. Então, para a saúde, vou falar daquilo que eu domino, a gente utiliza portais de periódicos e livros indexados, ou seja, estruturas que têm um código que foi revisado e revisado por pares e assinado embaixo como aquilo é algo baseado em evidência. Fora isso, para mim não vale de nada. Eu posso não... Você pode querer discutir comigo, eu vou dizer que você está errado igual. Porque eu sei que você está usando uma pesquisa baseada em evidências. Um GPT da vida, né? E hoje, você acha que as pessoas estão deixando de estudar mais? Porque a inteligência artificial, ela te ajuda, né? Ela é benéfica e ela é maléfica ao mesmo tempo, né? Então, você acha que as pessoas estão deixando muito de estudar, de realmente pegar um livro, né? Ler, para ser mais fácil? Tipo, eu vou perguntar para o chat, ele vai me responder e tá tudo certo. Todo mundo tem feito isso. Eu posso dizer com propriedade porque eu dou aula desde 2010. Então, tem pessoas que vão ter mais experiência do que eu. Desde 2019, 2020, eu percebi total diferença entre os alunos e entre profissionais mesmo. Sim. Porque quando você
abre um livro, você passa mais trabalho para achar aquilo que tem relação com aquilo que você está procurando. Sim. Então, você lê mais, você tem mais palavras, você melhora o seu vocabulário, você demora mais tempo para chegar na sua resposta. E tudo isso vai fazendo conexões no seu cérebro, aumentando o seu aprendizado e a sua fixação. Você pode demorar mais para atingir a resposta, mas a partir do momento que você a obtém, ela fixa. Se você coloca no Google o significado de algo ou a indicação de algo, ele te dá a resposta em segundos, pronta, e você decora aquela resposta. Você não entende o porquê. Sim. E aí que mora o problema. Não entender o porquê faz você não adquirir o conhecimento. Porque o conhecimento não é saber decora alguma coisa, e sim a essência daquilo, o porquê daquilo. É aprender de fato, né? Não é decorar, você tem que aprender. Né? Então eu acho que a inteligência artificial, com certeza, eu uso ela também. A gente tem que usar tudo isso para facilitar a nossa vida. Mas assim como num relacionamento, a disponibilidade de mais gera interesse de menos. Então, quando você se disponibiliza muito a informação, ela tá muito fácil. Fica menos curiosa, né? Menos curioso, Menos exatamente. curiosa. Aí, quando não tem curiosidade, não tem interesse, não busca. Agora, vamos a um assunto polêmico também, que é os famosos remédios naturais, né? Benéfico ou não? O que você tem para falar sobre aqueles medicamentos que as pessoas falam? Esse aqui é um medicamento 100% natural. Você pode tomar tranquilamente, que não vai te dar absolutamente nada, não tem contraindicação. Fala um pouquinho para as pessoas também sobre esses medicamentos. Tenso, tá? Porque olha só, quando a gente fala natural, estamos se referindo a algo que surgiu da natureza, que não foi sintetizado pelo homem, certo? Então, natural existe na natureza, não foi sintetizado pelo homem. Muito bem. E aí, partindo desse princípio, então, tudo que é natural não necessariamente é bom, é puro, divino e que não vai fazer mal. Vou dar um exemplo. Os 3 venenos mais fortes conhecidos na humanidade são naturais. Um deles, o primeiro, vindo de planta, utilizado até hoje. Na verdade, até não está sendo muito utilizado, mas ele era antigamente muito utilizado, na época do início aí do Homo sapiens, como utilizado nas lanças, nas pontas das lanças, para diminuir a motilidade muscular das presas. Então, é o curário, é uma substância natural, altamente mortal. Depois, as outras duas são 2 toxinas originárias de bactérias. Uma delas todo mundo usa. Provavelmente você já usou também, se não, vai querer usar já já. Toxina botulínica. Botulínica, adoro. Quem não? Quem nunca? Aliás, estou precisando. Inclusive, doutora, repor. já. Muito bem, a toxina botulínica é a segunda toxina, substância natural, mais forte conhecida pela humanidade. Uma micrograma e uma injeção no local errado é o suficiente para paralisar um ser humano a ponto de matá-lo. Então, natural não quer dizer bom. Natural quer dizer veio da natureza, não é sintético. Só isso que eu tenho para dizer. Então, tem que usar com cautela. Chás são infusões fracas que se faz e não forte. Drogas de abuso são todas naturais. E as que não são naturais, como LSD, a heroína, elas são modificações químicas de substâncias naturalmente encontradas na natureza. Faz bem? Não, existem várias evidências. A maconha, quando utilizada principalmente em pessoas que ainda não tiveram sistema nervoso formado. Quem são essas pessoas? Jovens até 21 anos. Existe um declínio drástico da cognição, da inteligência. A pessoa fica tipo, pro resto da vida. Não usem maconha. Gente, tá muito legal o nosso papo, mas vamos finalizar com o mitos e verdades, tá bom? Eu vou falar algumas frases e a doutora, ela vai dizer se é mito ou se é verdade, tá bom? Antibiótico corta o efeito da pílula? Ele é mito e ele é verdade. Ele é mito porque o mecanismo de ação dele não interfere no efeito do contraceptivo. No entanto, ele pode causar diarreia e vômito. E, consequentemente, diminuir a absorção do anticoncepcional, que não vai ser absorvido, que não vai fazer efeito. Então, a gente prefere dizer que ele é verdade, que ele impede o efeito dos contraceptivos. Tem que usar em horários separados. Entendi. Chá natural nunca faz mal. Nunca faz mal? Mito. Mito, né? Mito. Você acabou de falar, inclusive, né? Sim, muito mito. Mito. Remédio de farmácia pode tomar sem receita? Mito? Não pode. Não pode.
paracetamol é totalmente seguro? Não, mito. Gente, ela acabou de falar que não faz bem. Misturar remédio com bebida alcoólica. Depende do efeito que você quer. Você quer morrer? Mas o álcool, ele reduz o efeito para algumas substâncias. E para aquelas que são neuromoduladores, ela intensifica o efeito. Então, se você quer desmaiar, perder a consciência... Porque tem muita gente que toma remédio e vai beber, e aí faz o efeito rebote, né? A pessoa fica meia... Então... É muito complicado, mas para isso precisa de um aconselhamento, porque não necessariamente você vai ter que parar o medicamento. Depende do medicamento, você não pode parar. Depende do medicamento, você não pode beber nunca. Entendi. Gente, eu adorei esse sabidão da semana. Eu achei que foram perguntas muito explicativas. Explicativas que fala, Júnior Dias? Né? Muito explicativas. As pessoas precisam assistir, inclusive. E antes de tomar qualquer medicamento, por favor, procurem orientação médica. Não saiam por aí tomando um remédio porque vocês acham que vão fazer bem, mas aí acaba fazendo o efeito contrário, não é mesmo, doutora? Você pode aí arranjar efeitos colaterais, pode descobrir ou transformar isso em outro processo patológico muito pior. Então é isso, doutora. Muito obrigada. Foi uma honra ter você aqui no nosso Sabidão da Semana. Quer mandar um recadinho, um beijinho, papai, mamãe, tio, cachorros? Tem ninguém aqui. Então é isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o Sabidão da Semana. Semana que vem eu tô de volta com mais um pra vocês, tá bom? Beijo, até semana que vem.